da liderança do governo, por 10 minutos, deputado Romanelli. Queremos avisar os senhores deputados que antes da leitura dos requerimentos, logo após a ordem do dia, nós vamos promulgar o projeto de resolução que elimina definitivamente a transformação do plenário em comissão geral aqui mesmo. Então, já estou deixando o convite para todos participarem. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu volto à tribuna para poder informar a esta casa que, desde semana passada, nós temos tratado de forma intensa, até por delegação da bancada de apoio ao governo, através da liderança do governo, a solução ou o encaminhamento da solução em relação às greves, ou a greve que foi deflagrada pelas 7 universidades estaduais, numa reação a 2 questões principais. Uma era a questão da Previdência, e obviamente nós detalhamos aquilo que nós pretendemos em relação à questão da Previdência, e agora, obviamente, sem a emoção, sem a comoção, todos começam a entender a questão que é necessário ser feita, deputada Mara Lima, em relação à questão da Previdência. E, obviamente, há uma moldura que vai permear esse debate, professor Lemos, que é a mesma aquela que na mesa de negociação com a PP Sindicato nós definimos, ou seja, a Paraná Previdência permanece como está, a Paraná Previdência e o governo manterá os fundos públicos, especialmente o Fundo da Previdência. O Fundo da Previdência não será extinto e será utilizado exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões, e, ao mesmo tempo, o governo precisa diminuir a insuficiência do fundo financeiro. Mas, para isso, nós vamos discutir com clareza a transparência, se fazer ou um novo corte de massa, ou fazer a revogação daquela lei de 2012, que desequilibrou, em relação ao Executivo, o dispêndio, né, do ponto de vista financeiro, com o pagamento de aposentadorias e pensões. Então, esse debate é um debate feito com transparência, com clareza, e nós, durante o mês de março, vamos esgotar esse debate, essa discussão. Inclusive, quero aqui agradecer a todos os deputados, né, que de forma direta nos procuraram, destacar que o deputado André Bueno, né, que com a UniOeste, que veio representando a universidade, do deputado Sebastião em relação ao Unespar, das tratativas, enfim, de todos aqueles que vieram tratar do tema, né, conosco, para que pudéssemos encaminhar uma solução. Inclusive ao deputado Tadeu Venere também, que da semana passada iniciamos um debate. Além disso, eu quero aqui, para não ser incorreto, ontem eu deixei de mencionar o líder da minha bancada, do PMDB, o deputado Nereu Moura, como alguém que teve um papel muito importante e destacado aqui pelo deputado professor Lemos, em relação à questão de pudéssemos, na quinta-feira, fazer uma audiência de conciliação com o desembargador relator no TJ, o desembargador que foi Luiz Mateus, que foi fundamental para que a gente pudesse ter o acordo feito com a PP Sindicato. Digo isso porque, tendo que nós saímos desse processo de greve, estamos saindo de uma forma mais bem relacionada que estávamos antes, com muitas dúvidas, desconfianças, mas melhor estruturado para o debate. E hoje nós tivemos a possibilidade de também fazer com que nós pudéssemos concluir de forma positiva a negociação para que as universidades estaduais possam convocar as suas assembleias e deliberar ou pelo fim ou pela suspensão da greve. E para isso nós firmamos 2 documentos. Um documento firmado com
os sindicatos mistos das instituições de ensino superior do Estado, o Sintemar, a Asuel Sindicato, Sintespo, a Sinteso e a Sintoeste, onde nós reafirmamos aqui os nossos compromissos, inclusive, né, com uma questão já objetiva que eu já vou dizer. E outro, um termo de compromisso, firmado também pela liderança do governo, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também, né, com o aval aqui do secretário-chefe da Casa Civil, junto aos sindicatos ou às entidades representativas dos docentes das universidades estaduais. Inclusive aqui na tribuna, né, estão dois professores que representam justamente a UEL, o professor Nilson e o professor Renato, que preside o Sindiprol e a Duel, e também da UEMP, né, que conosco, inclusive, fizeram aqui um adendo no compromisso para deixar claro que vai ser a deliberação dos docentes da UEL que prevalece, e o documento deixa isso bem claro. Mas eu digo isso porque nós também hoje, já na reunião da manhã, de forma exaustiva, debatemos temas, deputado Hélio Rich. E aí conversamos com o governador Beto Richa, já logo na primeira hora, e com a manifestação, deputado Ademar Traiano, a vida dos sindicatos, dos agentes universitários, dos sindicatos mistos e dos docentes, que estão, obviamente, nos sindicatos vinculados a antes, nós decidimos, o governador decidiu depois, que também houve a concordância dos reitores, de adiar um compromisso que o governador Beto Richa assumiu na campanha de 2014, que foi de promover o debate sobre uma lei da autonomia universitária no Paraná. Como o ambiente ficou envenenado, e agora não dá para poder discutir esse tema, porque ele confunde todo o outro debate, o governo, depois de ter havido o pedido feito, né, pelos sindicatos, dos servidores, dos docentes e dos reitores, o governador revogou o decreto que criava um grupo de trabalho para poder discutir a autonomia universitária no Paraná. E esse tema só voltará à discussão quando os atores todos decidirem, falar, não, vamos agora, podemos, governo, sentar e discutir a questão da autonomia, mas o governo não retomará essa discussão se não houver uma demanda da comunidade acadêmica. Então, quero deixar isso aqui publicamente dito. A lei, é claro, de também ter uma pauta, né, a partir nesses próximos 60 dias, que diz a temas como a retirada da Unespar e da UEMP, do sistema Meta 4, concurso público para a contratação de docentes, dando, obviamente, prioridade aos docentes que já realizaram o concurso e têm que ser contratados pelas instituições, ou seja, essa nomeação imediata desses servidores, a não aplicabilidade do Decreto Estadual 446 de 2015, em relação aos docentes universitários, e também tratar da alteração do percentual do adicional de titulação docente, na forma de ingresso da classe de professor titular, como uma forma até de estimular a permanência dos professores na instituição mesmo após cumprido o tempo de serviço. O fato é que nós avançamos, deputado Hélio Rich, nesse processo de negociação. Eu entendo que nós temos uma agenda de trabalho com as universidades que tem que ser tratado, porque uma das coisas que nós avançamos nesse debate foi o seguinte: o governo federal criou 2 programas importantes para financiar a universidade privada no Brasil, o FIES e também o ProUni. São 2 instrumentos importantíssimos de financiamento para os alunos que não têm renda para pagar o ensino universitário ou uma faculdade privada. Ao mesmo tempo, o orçamento da União paga as universidades federais. No Rio Grande do Sul, a gente sabe, 98% de todos os alunos estão numa universidade federal. Só 2%
numa universidade estadual. Minas Gerais tem 15 universidades estaduais. O Paraná, nós sabemos... Para concluir, deputado Romanelli. Perdão. 15 universidades federais em Minas Gerais e só uma estadual. Aqui no Paraná, 10, 100 mil, 105 mil alunos são universidades estaduais. E nós, paranaenses, temos que ter a competência, deputado Tadeu Venere, de nos unirmos ao governo federal e fazer com que o ProUni, especialmente o ProUni, ou o FIES, dos 8 bilhões e 400 de reais investidos pelo governo federal em viabilizar a universidade privada no Brasil, que esses mecanismos também possam funcionar em relação à universidade pública estadual. Porque nós precisamos de renda nova, receita nova nas universidades. O fato concreto é esse. Senão nós não conseguiremos promover a expansão, eu vou dizer, dificuldades para promover a manutenção. E nós, paranaenses, deputado Pérez, temos que ter... Para concluir. Temos que ter a competência de ir a Brasília com os nossos senadores, deputado Maurício Requião. Fazer com que o governo federal rompa com essa discriminação histórica contra o Paraná e que esses mecanismos também possam ser aplicados para as universidades públicas estaduais. Mas hoje tivemos uma... que através do diálogo que nós podemos construir soluções. Estão aqui os documentos, num termo de compromisso assinado entre a liderança do governo, entre a SET, entre a Casa Civil e os nossos sindicatos representativos das universidades públicas estaduais do Paraná. E agora, por deliberação de suas assembleias, decidirão na quarta e na quinta-feira se a greve encerra ou é suspensa. Mas a decisão, obviamente, será dos docentes e, obviamente, claro, dos servidores, agentes universitários. É isso. Obrigado, senhor presidente.